Bem-vindos a mais uma edição do Guimarães em Debate, programa quinzenal da discussão política guimaranense e social, com a presença habitual de Mariana Silva, Manuel Ribeiro e José Bastos. Para o primeiro ponto da discussão deste programa, temos a reunião de Câmara do passado dia 11 de maio, segunda-feira, onde, pela primeira vez, digamos assim, o Chega, através de Nuno Vaz Monteiro, apresenta uma proposta de Programa Municipal de Reabilitação de Habitação de Voluta. Nessa votação final, a coligação Juntos por Guimarães acaba por chumbar essa proposta com a abstenção do Partido Socialista. Começava por Manuel Ribeiro. Em tempos, digamos assim, no anterior Executivo, o PSD reclamava do PS que chumbava todas as propostas que o PSD apresentava. Nesta altura, com esta proposta que o próprio Presidente da Câmara diz que tem ideias que podem ser aproveitadas, mesmo assim essa proposta acaba por ser chumbada. Qual é a posição do Manuel Ribeiro perante esta votação, digamos, e esta proposta do Chega? Olha, dou os meus cumprimentos aos meus colegas de painel, à Mariana, ao Bastos, um cumprimento especial ao nosso moderador, Alfredo Jorge. E relativamente a esta proposta, eu queria, em primeiro lugar, queria dizer que as reuniões de Câmara, sendo transmitidas para o público em geral, deveriam ser mais esclarecedoras, no sentido de, com a abertura do ponto da ordem de trabalhos, haver uma explicação sumária do que estava em causa. Porque senão o público em casa que está a acompanhar as transmissões não percebe absolutamente nada a partir só digamos assim, do título da proposta que vai à votação. E principalmente quando não há discussão aprofundada entre as diferentes bancadas, é difícil perceber o conteúdo das propostas apresentadas pelo Chega. Pelos partidos. Neste caso, estamos a discutir uma proposta apresentada pelo Chega, portanto, um partido de oposição. Eu quero dizer já, em primeiro lugar, que eu gostei da iniciativa do Chega. Isto é, não está ali só para acompanhar ou reprovar as iniciativas legislativas ou regulamentares do município e do seu órgão executivo, mas também para contribuir para resolver os problemas das populações. Neste caso concreto, relativamente à proposta, eu gosto da proposta porque é uma forma de atacar as habitações de volutas, que devem ser muitas. Acho que perguntaram ao Nuno Vaz se ele tinha um levantamento das habitações que existiam de volutas no concelho. E ele respondeu que não sabia e, por acaso, talvez não interesse. Porque é um facto notório, toda a gente passa e vê muita casa que não está ocupada e que poderia estar ocupada, principalmente numa altura em que necessitamos de habitação. Eu lembro-me que em campanhas eleitorais anteriores, parece-me que foi o Bloco de Esquerda que fazia exatamente essa campanha, que punha nas habitações de volutas uma inscrição a dizer aqui devia morar gente. E, portanto, esta preocupação pela habitação não é só uma preocupação do Chega, do Bloco de Esquerda, já acho que é transversal a todos os partidos políticos e é uma prioridade, como disse o Presidente da Câmara, do Executivo PSD-CDS que governa o município de Guimarães. E porquê é que eu acho que é uma proposta válida? Porque exatamente vai resolver um problema que toda a gente reconhece que não se pode manter. Resolver um problema. Vai tentar resolver um problema que se reconhece. E, por outro lado, vai tentar colmatar uma deficiência, que é a falta de habitação, ou a falta de oferta de habitação no concelho. E como é que explica a recusa pelo partido que está no poder? Cuidado que a recusa, eu chamo a atenção que a recusa pelos variadores do PSD-CDS não foi por causa da falta de valia da proposta. O Sr. Presidente da Câmara disse que tinha muitos pontos positivos, só que é uma proposta que deveria ser trabalhada em sede de regulamento municipal.
E eu também acho que sim, que este tipo de propostas, por ser são propostas que visam resolver problemas para o futuro e de uma forma mais ou menos permanente este problema das habitações de lutas, que deve ser pensado, refletido, discutido e aperfeiçoado para depois se verter em regulamento. Portanto, não podemos dizer que o PSD e o CDS votaram contra por não concordar com a proposta, votaram contra porque a ideia tem que ser amadurecida, desenvolvida e aperfeiçoada. Alargando o debate, José Bastos, o Partido Socialista acabou por se abster. Esta abstenção acaba por ser um sinal que a proposta tem algum valor ou não? Bem, começo por cumprimentar os meus ilustres colegas e dizer de uma forma, sobre este assunto, dizer duas ou três coisas, começando não pela substância em si da proposta, mas já respondendo à questão concreta, não sem antes dizer uma coisa em reação àquilo que ou duas coisas em reação àquilo que o Manuel Ribeiro dizia. A primeira tem a ver com a justificação encontrada para que o PSD votasse contra, dizendo Manuel Ribeiro que isto não significa que a coligação Juntos por Guimarães esteja contra a proposta, mas ela precisa de ser amadurecida, trabalhada em sede de regulamento. Ora, este argumento acho que não colhe. Poderia votar a favor e trabalhar essa proposta? Não, a proposta era exatamente nesse sentido. A proposta, no seu ponto 8, diz que os serviços municipais elaborem, no prazo de 90 dias, uma proposta de regulamento do programa, incluindo critérios de elegibilidade, modelo contratual, enquadramento financeiro e mecanismos de acompanhamento e avaliação. E, portanto, se a questão é essa, ela deixa de fazer algum sentido. Por outro lado, também relativamente àquilo que foi referido pelo Alfredo, relativamente àquilo que o PSD reclamava do chumbo do PS a todas as propostas do PSD, e aqui agora quando é ao contrário parece que é o mesmo, e isso pode significar que as propostas não têm valia suficiente para serem votadas favoravelmente, mas no caso do PSD há uma outra questão, que é relativamente à habitação, por exemplo, o PSD insurgiu-se inúmeras vezes sobre o voto contra do PS de propostas que, na ótica do PSD, resolviam o problema da habitação em Guimarães. Ora, se assim fosse, é estranho que, após ganhar as eleições de forma democrática e legítima, não tenham de imediato pegado nessas propostas e as tenham submetido à votação e aprovação, e estava o problema da habitação, se não resolvido em definitivo, pelo menos simplificado, a não ser que a proposta tenha perdido alguma valia entre a circunstância de ser oposição e a circunstância de ser poder. E todos sabemos que sim, há diferenças muito significativas entre ser oposição e ser poder. Quando se é oposição, pode-se prometer tudo e mais alguma coisa. Quando se é poder, é necessário fazer um bocadinho mais difícil. Indo à questão concreta da abstenção do Partido Socialista. Eu confesso que não sei a razão da abstenção do Partido Socialista, porque não falei com nenhum dos vereadores e, portanto, não tenho essa informação e não vou estar aqui a... Mas qual é a sua visão? Porque também é aqui isso que nos interessa. A minha visão aqui é que, de facto, esta proposta não tem condições para ser aprovada na formulação que tem, porque aquilo que são alguns problemas que eu acho que existem na proposta, e também já agora esta parte para me preparar para na próxima Assembleia Municipal voltar a ser referido que eu me escondo atrás deste palco, e eu não me escondo atrás deste palco, eu mostro-me neste palco. Exatamente, é um palco bem visível. É um palco bem visível e ainda bem, e portanto, não me escondendo atrás deste palco, eu acho que a proposta, numa altura em que há claramente falta de habitação, tudo aquilo que seja apresentado como proposta para ajudar a resolver um problema que é a falta de habitação, à partida não pode ou não deve ser rejeitada de uma forma simples ou simplista. Agora, eu acho que há aqui algumas questões mais essenciais na proposta, que é perceber até de natureza
jurídica se é legítimo que uma entidade pública financie uma entidade privada sem pré-condições relativamente à necessidade ou não desse privado para fazer a recuperação, e aquilo que podíamos ter aqui, em algumas circunstâncias, acho eu, ou podia acontecer, era aumentarmos a bolha imobiliária e haver investidores que iriam comprar habitações devolutas para que depois o município as financiasse, as recuperasse e 10 anos depois as devolvesse. Não sei se assim é. Não sei se assim é. Assumo que não tenho nenhuma informação que me permita dizer isto, mas também não tenho nenhuma informação que me permita dizer o contrário. E, portanto, acho que quando há, e o trabalho de um município na resolução de qualquer problema não pode ser feito de forma casuística. E nós temos dito isso, e eu tenho dito isso já várias vezes na Assembleia Municipal, nós estamos habituados a que o Chega nos traga um conjunto de propostas muito alargadas, que em abstrato podem fazer algum sentido, outras em concreto não fazem sentido nenhum, mas isso é normal que assim seja. Provavelmente o Chega também diz que a governação do PS durante 36 anos não fez sentido nenhum, não chegou tão longe àquilo que disse um deputado municipal, dizendo que a atual governação já fez mais nos 6 meses que tem de funções do que o PS nos 36 anos, e portanto eu acho que o deputado não percebeu que está a elevar a expectativa, porque se em 6 meses fez mais do que em 36 anos, ao fim de 4 anos teria que fazer, fazendo contas por alto, 72 vezes 4, e portanto era muito ano de antecipação. E portanto, só para finalizar mesmo, para rematar, dizer que a proposta me parece uma proposta um bocadinho frágil no ponto de vista da sustentabilidade formal e jurídica, e portanto talvez tenha sido por isso que o PS se absteve, por ela não ser sólida. Mariana Silva, Manuel Ribeiro até evocou o Bloco de Esquerda ao falar desta proposta. Não sei se partilha dessa visão ou se tem nesta proposta algumas reservas e que gostaria de tornar públicas. Antes de mais, cumprimentar todos os que aqui estão comigo e os que estão a assistir. Eu gostaria de dizer, o Manuel Ribeiro se calhar esqueceu-se, mas nós, o CDU, fartou-se de falar das casas de volutas e até de perguntar ao município, ao PS, na altura, ao Executivo, qual era o número de casas de volutas, não só na cidade, mas em todo o concelho, porque sabemos, ou temos a percepção, que usa-se muito agora, que há muitas casas de volutas no nosso concelho e que poderiam, desta forma, ser também um contributo para resolvermos a questão da habitação no nosso concelho. E por isso, inscrições não fizemos nas paredes de ninguém, mas lutamos muito para que esta fosse também uma das medidas que fosse tomada para se poder resolver ou para poder ajudar e contribuir para a solução do problema da habitação no nosso concelho e não só em todo o país. Mas eu relembro, e se calhar acompanhando aqui um bocadinho o raciocínio do Bastos, que as propostas que são feitas pelo Chega são propostas que vêm ao encontro de muita coisa que já está definida e que já está regulamentada. E se nós formos à Assembleia, nós vemos a limpeza de minas, há uma série de propostas que já estão regulamentadas e que têm um instituto ou uma estrutura, o município ou o governo ou o Estado, que são responsáveis por essas medidas. No caso da reabilitação de casas devolutas ou abandonadas ou com alguma dificuldade de salubridade, nós temos o programa do Primeiro Direito e o programa do Primeiro Direito, que é o programa de apoio ao acesso à habitação, tem como soluções apresentadas a reabilitação de edifícios ou frações, aquisição de habitação própria, permanente, arrendamento de habitação, construção de habitação. Ou seja, o orçamento que está alocado ao primeiro direito pode ser distribuído nestas diferentes soluções. E por isso não me parece que esteja de todo descoberto este problema ou que seja preciso continuar. É preciso aprimorar e é preciso realmente encontrar uma solução mais simples para quem precisa desta ajuda. Mas eu, que até nem sou defensora deste governo, como sabem, relembro que este governo tem uma medida
que é a de facilitar ou até de acelerar o problema das heranças, não é? Para que estas questões, sobretudo no que refere à habitação, não sejam tão longas no tempo e não prejudiquem, sobretudo, os vizinhos, não é? Porque estas casas de volutas muitas vezes prejudicam as outras, o património que têm ao seu lado. Mariana, mas em concreto, o que é que... Qual é a reserva maior A questão é deste que não projeto? está, é que este projeto não está... não tem sequer, não está trabalhado segundo aquilo que existe e segundo os dados que já estão recolhidos pelo município. Se nós formos à estratégia de habitação, está lá o número de habitações, estão identificadas os números de habitações indignas e que precisam de obras ou que as pessoas precisam de realojamento. Ou seja, há um conjunto de medidas e de regulamentos e de programas que deveriam estar vertidos nesta proposta e, através destes programas que já estão definidos, o Chega poderia fazer a sua proposta de desenvolvimento de questões que já estão tidas em conta e que já estão avaliadas, não é? Foi o vereador do PS, Flávio, que perguntou ao ser vereador do Chega de onde é que se tinha tirado aqueles dados de algum lado. Ele disse que não, que até se calhar era preciso ir bater porta a porta. Não me parece que seja essa necessidade, porque temos a estratégia local de habitação, onde ele poderia ir buscar alguns números, onde até podemos usar esses números para exigir do município soluções. Se nós formos à estratégia local de habitação e virmos que há 1.635, se não me engano, 1.600 e tal de famílias em condições indignas de habitação, nós temos é que depois perguntar ao município como é que vai resolver este problema, não é? E por isso as propostas têm essa fragilidade de se atirar assim à toa, ou pensado, não sei, se calhar até foi pensado, até estou a ser injusta, mas de não fundamentar essas propostas. E pegando no que o Manuel disse logo no início da sua intervenção, nós estamos a assistir a uma reunião de Câmara em que o vereador que apresenta uma proposta se recusa a apresentar a proposta. Porque o Sr. Presidente disse-lhe que seria a vez dele apresentar a proposta, se assim o desejasse. Ele disse que não era preciso. Ou seja, o Sr. Vereador toma certo que todos os vimaranenses conhecem a sua proposta e isso não é verdade, não é? Só os vereadores que tiveram acesso à documentação e a equipa do Executivo é que tem conhecimento. E por isso ficamos todos sem saber porque é que o PS se absteve e porque é que o PSD votou contra. O PSD e o CDS votaram contra. Sendo que também concordo que o PSD e o CDS, isto é só uma proposta, não ia fazer lei, não é? E por isso, se aprovada, poderia ser também tida em atenção, como disse o Sr. Presidente, não é? Que havia ali pontos que se calhar eram importantes e que se calhar até iam repescar. Então podiam aprová-la porque aquilo não ia de todo fazer lei. Mas da minha parte ficaram outras coisas que o Sr. Presidente disse que eu também considero importantes. Manuel Ribeiro, a coligação, ou neste caso o Executivo, teve algum receio de estar associado ao Chega? Eu não sei se o pano de fundo é exatamente esse. Mas uma coisa tenho a certeza, é que a CDU, neste caso a Mariana e o Bastos aqui neste debate, estão aqui com alguns pruridos de se associar a uma proposta do Chega. Vamos lá ver, a ideia em si, e nós todos concordamos, é positiva. É para resolver um problema que existe de norte a sul de Portugal. Não há dúvida nenhuma. E diz a Mariana que temos o programa Primeiro Direito. Eu lembro que o Primeiro Direito é a aquisição de frações. Não, tem mais do que isso. Tem mais do que isso, mas então, mais abrangente. Então o problema formal e jurídico que o Bastos veio levantar mantém-se. Mantém-se. Se realmente vamos fazer obras, o município, com o seu dinheiro, vai fazer obras em propriedade alheia, tem que haver aqui um mecanismo jurídico que permita a proteção do interesse público e não uma espécie de uma parceria público-privada. Claro. Portanto, é por isso que eu quero dizer que a proposta do Chega não tem nada de escandaloso. Não, mas eu não disse isso também. Pronto. Eu disse que carece de desenvolvimento da ideia. Também, ao contrário, que eu acho que daquilo que percebi com o Bastos, ela já veio com alguma regulamentação. E aí é que é perigoso.
quando veio dizer um investimento de 60 mil euros. Em 10 anos o município fixaria uma renda de 500 euros e receberia o seu investimento, digamos assim, em 10 anos. E ao fim de 10 anos o proprietário receberia a casa recuperada. Isto é uma certa regulamentação. Por isso é que já vinculava se a proposta fosse aprovada. Por isso eu acho que... Não tenho essa certeza que vinculasse. Eu também não tenho a certeza, mas se estivesse lá e fosse aprovada, poderiam dizer, então, como isto não está aprovado, ou está revogado, então vamos revogar a primeira. Não é uma proposta, é uma moção. Não, é uma Aquilo foi apresentado como uma moção, se não me engano. então é uma moção, é para reflexão. É para uma recomendação. Mas eu não sei. Não é? Eu acho que foi uma proposta mesmo de decisão. Não foi uma recomendação ao Executivo. Se fosse, tudo bem, não há problema absolutamente nenhum. Até achava que se devia aprovar, porque o tema é importante, é premente e tem que ser resolvido. E, portanto, nós quando estamos de acordo quanto à necessidade de arranjar mais habitações disponíveis para serem efetivamente ocupadas, deveremos, digamos assim, prever qualquer tipo de solução e depois, claro, vamos trabalhá-los do ponto de vista jurídico e formal, por forma a defender o interesse público. José Bastos, aqui o Manuel Ribeiro lançou aqui uma situação em que quase dizia que o Partido Socialista, neste caso José Bastos, analisou a proposta só por ser do Chega, não pelo seu conteúdo. Não, eu acho que fui claro relativamente aos argumentos que utilizei, válidos ou menos válidos, tive argumentos. Apesar de, como bem referi, que o José Bastos está como o José Bastos, não está como representante do Partido Socialista. Eu não represento ninguém, Exatamente. às vezes nem a mim próprio. Disse logo que não sabe porque é que o quer se abster. Não sei. Mas sei uma coisa, sei que a circunstância de existir um problema, neste caso a falta de habitação, não transforma qualquer proposta que seja feita para eventualmente resolver esse problema ou ajudar a resolver, a transforma numa boa proposta. Isto não é linear, não é automático e, portanto, o problema existe, mas a falta de habitação não transforma qualquer proposta em boa. E relativamente à questão da minha posição relativamente às propostas do Chega, não avaliei essa em função de ser do Chega ou não, avalio as propostas e há uma forma muito simples de eu passar a ter uma atitude diferente, que é o Chega passar a fazer propostas que sejam estruturantes, bem elaboradas, bem enquadradas e nessa altura, sem nenhum problema, votarei favoravelmente uma proposta do Chega. Mariana, uma última intervenção sobre este assunto? A minha última intervenção sobre este assunto é, primeiro, que não tenho de todo esta ideia de que a proposta, se fosse aprovada, teria que ser aplicada nos termos que lá estão. Até podíamos, então, votá-la por pontos, ou seja, votar o ponto X e o ponto Y contra o ponto A e o ponto B a favor. Pronto. Daí eu não vejo nenhum problema. Até porque várias propostas foram feitas e nem por isso foram aplicadas por outros partidos. Agora, para mim, deixou-me muito mais curiosa que o Sr. Presidente tenha dito, ao argumentar que ia votar contra esta proposta, que o Sr. Presidente tenha dito que esta proposta até poderia repescar algumas dos pontos positivos que estavam nesta proposta, porque estava a rever a estratégia, o regulamento de apoio às rendas e iria rever também a Carta Municipal de Habitação. E isto sim para mim é o mais interessante desta intervenção na reunião de Câmara, que é importante percebermos que toda esta evolução de estratégia local de habitação, de Carta Municipal, não são coisas com muitos anos, são coisas muito recentes. O PDM ainda não está aprovado, eu relembro. E tudo isto, todos estes documentos têm que verter no PDM. Tem que haver aqui uma relação muito estreita entre todas estas soluções que possam vir a ser encontradas. Por isso, estou muito curiosa para perceber de que forma é que este Executivo vai envolver toda a gente nesta revisão da Carta Municipal de Habitação e até do regulamento do apoio às rendas. Porque me parece que, mudando o Executivo, há também aqui, eu não vejo, não me choca
que o novo Executivo queira ter uma visão diferente para a habitação e para a resolução do problema da habitação em Guimarães e que queira, de alguma forma, mexer nestes documentos. Mas estes documentos são muito recentes e, por isso, precisamos de perceber o que é que vai ser assim alterado, que venha fazer aqui mudanças significativas num problema grave. Eu gostaria só para terminar, gostaria só de acrescentar que nós não falamos e não se fala em Guimarães de habitação para estudantes, de residências estudantis. E se elas existissem, libertavam-se muitas casas para as famílias que precisam. Porque era preciso dar resposta aos estudantes naquilo que são as suas necessidades e naquilo que são as estruturas adequadas, e disso não se fala, a não ser da famosa do Ave Parque, que todos nós sabemos que não vai ser solução para libertar casas também perto da universidade. E por isso precisávamos de olhar para todas estas questões e precisamos de olhar para elas com um envolvimento muito maior e com uma estrutura de ideias muito mais coesa. Muito bem, avançando, também nestes últimos tempos foram anunciados, ou digamos, deliberadas duas novas decisões. Por um lado temos a obra do novo tribunal, para iniciar em 2027 e concluir em 2029. Temos também o avanço para o pavilhão da EB23 João de Meira. Manuel Ribeiro, estão reunidas as condições para que o campo da justiça seja concretizado e também acrescento, as datas avançadas voltam a vincular o Presidente da Câmara. Eu acho que sim, eu acho que tem havido um esforço acrescido do Presidente da Câmara para que os projetos que já estavam em curso no mandato anterior com o Executivo do Partido Socialista tenham realmente consecução, que sejam continuados e que sejam concluídos, principalmente isso. E nesse aspecto o Presidente da Câmara tem sido muito ativo, tem trazido cá os responsáveis diretos digamos assim, pelo procedimento desse tipo de projetos. Neste caso veio a Ministra da Justiça e às tantas acompanhada pelo diretor do lado do Instituto de Gestão Financeira dos Equipamentos da Justiça, exatamente porque também é um problema de Guimarães que se anda a discutir há mais de 10 anos. Eu relembro que o Tribunal Central, eu não digo tribunal, o Juízo Central Civil e Criminal de Guimarães, os dois juízes centrais, que estão instalados em Creixemil, o Estado paga 40 mil euros por mês de renda. Isto quer dizer que no final do ano são 480 mil. Ao fim de 15 anos, que é o caso, já dura mais de 15 anos, o tribunal ali instalado, são mais de 6 milhões. Quando se fala que o Estado vai gastar 9 milhões nesta infraestrutura, nós dizemos que é um bom investimento. É um investimento razoável, porque não faz sentido a renda que estão a pagar em Creixemil. O que é certo é que esta obra já foi anunciada em 2019 e andamos, digamos, sempre a adiar a sua execução. Mas agora também vou meter um bocado de política aqui no meio. Foi anunciada em 2019 o Dr. Domingos Bragança. E nós sabemos que o Dr. Domingos Bragança era um bom anunciante, não era um bom concretizador. Nós temos essa noção. Eu acho que até alguns de nós, não? Os membros não nós. do Partido Socialista reconhecem esta falta de concretização. Não reconhecem de forma nenhuma. Relativamente ao Tribunal. Alguns, o Bastos não. Não, de forma nenhuma. Mas eu acho que a maior parte de forma nenhuma. reconhece esta falta de concretização. E mais, o Dr. ninguém lhe regateia a falta de iniciativa e de lançar projetos, mas depois eles parece que morriam no esquecimento. E neste caso do Presidente da Câmara, o Dr. Ricardo Araújo, parece-me que há este ímpeto, o ímpeto de fazer, de mostrar, exatamente para estabelecer a ruptura com o Executivo anterior. Temos de aguardar para 2029. Temos que aguardar, e eu estou convencido, claro, eu ao dizer isto também estou a assumir uma certa responsabilidade moral pela execução das obras, porque realmente é uma derrota pública para a Câmara e para o município e para o Executivo que lideram o município, que estas obras anunciadas e obras importantes, obras estruturantes, eu acho que para o Conselho de Guimarães, não sejam concretizadas.
é uma derrota política. E, portanto, é por isso que eu acredito que elas vão ser concretizadas. A não ser que aconteça que o governo caia, o governo da nação, e que o financiamento e que os projetos em curso sejam suspensos ou interrompidos. Zé Bastos, não sendo advogado de defesa do Domingos Bragança, não se revê nestas declarações do Manuel Ribeiro? Não me revejo, não sou advogado de defesa de Domingos Bragança, mas naturalmente que não me revejo nas declarações do Manuel Ribeiro, nem posso rever, e acho que ninguém de bom senso se revê nestas declarações. Dizer que há projetos que demoraram demasiado tempo, claro que sim, claro que há. Agora dizer que como é que Domingos Bragança era um bom anunciador, nós temos tido o atual Presidente de Câmara, que é muito melhor proclamador do que Domingos Bragança. Isso não há nenhuma dúvida, isso é que ninguém tem dúvida, nem vocês próprios. Aliás, um adjunto ou chefe ou assessor foi dizer isso na Assembleia Municipal de Audições, que é: nós já fizemos mais em 6 meses que vocês em 36 anos. Ora, em termos de proclamação, isto raia a falta de senso, que não faz nenhum sentido. Agora, ir àquilo que interessa. Eu, na última Assembleia Municipal, também disse uma coisa após uma intervenção feita por um deputado do CDS a propósito das 326 habitações, que foi lá dizer: bem, nós sabemos que isto pode não acontecer. Nós lançamos, temos uma ideia, pegamos no assunto de forma diferente, mas temos perfeita noção que isto pode não acontecer. E aquilo que eu questionei, porque ao mesmo tempo que dizia isto, dizia: vocês foram um fracasso relativamente à habitação. E eu assumo que as coisas não correram bem. Mas disse a esse deputado, e disse isto olhando para o seu Presidente de Câmara, que se eventualmente este Executivo não conseguir concretizar estas 326 habitações com o edital que abriu, e eu discordo dele, como também eu disse na Assembleia Municipal, eu não vou dizer que o seu Presidente da Câmara foi incompetente. Ele está bem intencionado, pretende fazer, mas se não conseguir, não foi por incompetência, porque vontade ele tem. Agora, aquilo que eu rejeito é que sempre que há referências à governação socialista, incompetência, incapacidade, proclamadores ou anunciadores, quando se fala daquilo que o atual Executivo faz há 6 meses, é tudo uma maravilha. Eu espero, e digo isto de forma absolutamente verdadeira e genuína, eu espero que este Executivo consiga concretizar o Tribunal até 2029. Eu ficarei felicíssimo se isso acontecer. Se isso não acontecer, obviamente que haverá uma explicação para isso. Agora, não podemos classificar duas coisas, que é comparar. Eu fazia muito esta comparação a quando da Capital Europeia da Cultura, em que se fazia a comparação do dia seguinte à Capital Europeia da Cultura ao dia anterior, que era o dia da Capital Europeia da Cultura. Ora, isto não é assim que acontece. A comparação que se faz não é de um anúncio ou de uma proclamação que foi feita, assinada com certeza, mas também já houve assinaturas anteriores. E não desvalorizemos o trabalho que foi feito pelo anterior Executivo, também relativamente ao Tribunal. Porque o Manuel Ribeiro dizia, o Presidente da Câmara, concluindo, o Presidente da Câmara tem sido muito ativo na continuidade dos projetos que vêm de trás. Era o que faltava que não fosse. Não faz mais do que aquilo que lhe compete fazer, porque ele ganhou as eleições e, portanto, tem que fazer aquilo que ele tem feito. Bem ou mal, pois nós estamos cá, cada um tem a sua opinião, que é dar continuidade aos projetos em que acha que faz sentido, mas não nos esqueçamos dos projetos que estavam em curso e foram cancelados. Aliás, um dos que foi cancelado já voltou. Exato. Já voltou. Que é o pavilhão da João de Meira. Não, mas na altura foi anunciado que iria voltar. Claro que foi, mas voltou com toda a informação, nomeadamente aquilo que estava previsto, comparando o valor anterior, para que era o valor anterior, e o valor de agora, para que é o valor de agora. É bom que se assuma tudo como é, porque fazer dourar a pílula, como se costuma dizer, é muito bonito. Não, é preciso dizer o que estava previsto com o custo anterior era fazer este pavilhão e este pavilhão, este com este objetivo e aquele com este objetivo. Aquilo que se vai fazer agora é uma coisa diferente daquela que estava pensada. E
é legítimo, eu irei até ao fim dizer, as decisões que forem tomadas são legítimas. Recuso-me a alinhar do discurso dos bons e dos maus. Não há bons nem maus, há bons num lado, bons no outro, maus num lado. Temos que exigir. Claro que temos que exigir. Não, Claro que temos que exigir, mas não podemos chamar anunciador a alguém que tem 12 anos como Presidente de Câmara e muitos mais como Vice-Presidente, que tem dezenas e dezenas e dezenas de obras para apresentar, dizendo que ele não fez nada, ele só anunciava. Vamos ser sérios. Vamos ser sérios. Logicamente terá sido uma força Comparar de expressão. 12 anos com 6 meses. Foram vocês que compararam? 36. Foram vocês. 36 anos. 36. Vocês é que o fizeram. Mariana Silva, estes dois pontos também lhe merecem alguma atenção? Sim. Ou tem algum mais a destacar da Ambos Presidente de Câmara? foram assinados pelo Governo, não é? E por isso vamos ver o protocolo em 2019 também foi assinado pela Ministra da Justiça na altura, não é? E por Francisca isso, Banduna. Exatamente. E por isso Mas, vamos Mariana, ver no que é que vai esqueceram-se dar. disso. Porque é um outro pormenor. Não estava na pasta de transição para o novo governo, no Campos da Justiça de Guimarães. Sim, Parece tudo que bem. nunca ninguém. Mas também vieram ninguém aqui desmentiu assinar, isso. vieram aqui assinar o Vieram protocolo, assinar, certo? mas depois encostaram. Tal como este, também vieram aqui Vamos assinar. ver se faz, eu espero que sim, desculpa. Mas estes 9 milhões de euros vão sair de onde? Vamos ver se estão no Orçamento de Estado. Vamos ver se está no Orçamento de Estado em outubro, não é? Vamos ver se este valor vai lá estar. Porque Ao contrário Deixa concluir. do Bastos, eu não menti, eu fiz eufemismo. Exato. Se há protocolos, isto tem que estar uma verba cativa ver, para isso. vamos Se não ver. estiver, andamos aqui a brincar às Sim, políticas e às andamos, governações. às vezes andamos. Porque é a não pode mesma ser. coisa que o Ministro das Infraestruturas vir aqui anunciar a Guimarães o BRT e dizer que não sabe de onde vai tirar o dinheiro. Foi o que aconteceu. Não é? Tem que alguém dizer, contra vá factos não há argumentos. Vá roubá-lo. Contra factos não há argumentos. O Manuel Por Ribeiro não isso- se lembra disso. Não, mas eu Passou-me, relembro, Manel, mas eu relembro. Esqueceu-se. Mas eu relembro. Esqueceu-se. Por isso, em termos de anúncios, eu também já o disse aqui, que não fica nada atrás do anterior executivo. Que há muitos anúncios, isto o caminho é para a frente e anuncia-se tudo. São os tempos que correm. Exato, são os tempos que correm. Eu acho que deveriam ir com mais calma e até mais humildade, mas isso sou eu que não tenho nada a ver com isto. Mas a questão é que também em 2019 foi assinado um protocolo e também foi dito ao executivo anterior que perante este protocolo iria ser orçamentado um valor para o Campos de Justiça em Guimarães. Com toda a justiça, não é? Pronto, e por isso, até por o exemplo que acabaste de dar de Creixo Mil, que não é incompreensível que o Estado pague este valor para ter um espaço digno e que não é digno para as pessoas trabalharem, não é? Porque os trabalhadores se queixam. Exatamente, já não responde às necessidades daquilo que é lá feito e dos trabalhadores e das necessidades que aqueles trabalhadores têm. E até de quem lá recorre, não é? De quem recorre à justiça. Por isso, Vamos avançar, Mariana. nós continuamos sem saber de onde vão sair estes 9 milhões de euros. Quanto ao pavilhão João de Meira, seria uma alegria que ele se iniciasse. Parece-me que será só em 2027, até pela justificação do Sr. Presidente, que diz que teve que aprovar este valor agora para depois ter verba em 2027. Foi algo assim, não sei dizer ao certo a justificação, mas por aquilo que ele disse, não me parece que vai começar este ano, não é? E por isso não é uma promessa de fim de ano, as 75 casas é até ao fim do ano, o transporte público é até ao fim do ano. Até ao fim do ano muita coisa vai acontecer. Transporte público gratuito. Mas o pavilhão parece-me que não e o Campos de Justiça também não me parece que seja assim tão cedo, mas esperemos que se venha a realizar. Muito bem, avançando para o segundo tema, mais ligado à cultura, a Câmara anunciou a realização do Festival Mimo entre 27 de junho e 5 de julho, com um custo a rondar os 600 mil euros. Ricardo Araújo estima impacto económico de 6 a 10 milhões de euros. Eu não resisto a fazer esta pergunta, Zé Bastos. A cultura está a ficar um mimo em Guimarães? A questão é bem colocada. Este tema, na minha perspectiva, é muito mais complexo do que aquilo que parece. E tem várias abordagens possíveis. Há uma abordagem que seria muito simples, que era colocar em causa o valor, que é uma exorbitância, e até poderá ser, ou não. Mas eu acho que, mais que isso, é importante dizer o seguinte. O Festival Mimo é um festival de relevância, nenhuma dúvida sobre isso.
e eu conheço bem, porque tive participação ativa muito direta numa das edições e, portanto, sei o que é o festival, quando vale o festival, e essa não é a questão. A questão aqui é política. É essencialmente política. Nessa perspectiva, eu gostaria de dizer o seguinte. Eu dei-me ao trabalho, ou tive o cuidado de revisitar o programa eleitoral da coligação Juntos por Guimarães para perceber qual era a estratégia ou qual era a política cultural que estava defendida no programa eleitoral. E com isto não quero dizer que aquilo que não estiver no programa eleitoral não pode ser feito. Claro que pode ser feito. Não, a questão não é essa. Mas há indicadores, há diretrizes. Ora, nesse programa eleitoral, os indicadores e as diretrizes são muito claras. Qual é o caminho? E não tem nada a ver com isto. Primeiro, essa questão. Depois, dizer também que na última reunião de Câmara, a vereadora Gabriela Nunes levantou a questão e fez uma série de perguntas ao Sr. Presidente sobre esta questão. E o Sr. Presidente, e bem, deu a palavra à Sra. Vereadora da Cultura para dar resposta e esclarecimento àquilo que eram as questões levantadas. E, para mim, há uma coisa que foi muito clara. A intervenção da Sra. Vereadora da Cultura, na minha perspectiva, revelou de forma notória a fragilidade desta decisão. E revelou porquê? A vereadora Gabriela Nunes fez perguntas concretas, muito diretas, questionando como é que se chegou aos 10 milhões de euros de retorno, quais foram os critérios utilizados, quais são as premissas que estavam utilizadas, e a senhora vereadora aquilo que fez foi responder com uma resposta claramente preparada. Foi notório também que estava preparada, e isso é positivo, mas foi justificar a realização do mimo com o aumento dos apoios no âmbito do Impacta, com a comparação e a importância de que este Executivo está a fazer mais do que o anterior Executivo, e sobre a política cultural e a estratégia que levou o município a investir 600 mil. Não são 600 mil. É significativamente mais, como está no próprio contrato, que é público. E é mais, já agora também, para não deixar a coisa no ar, é mais porque 600 mil é o valor da prestação de serviços, mas nesse mesmo contrato o município assume um conjunto de responsabilidades de natureza logística que têm custos elevados. E disso não tenho a menor dúvida. E se o município assumir essas responsabilidades logísticas na escala e na dimensão do que um festival desta escala implica, subirá significativamente esse valor. Para concluir, dizer que aquilo que é relevante é pensar se esta decisão é suportada numa estratégia de afirmação cultural, e também depois colocar a última questão, que é saber de que forma é que isto se enquadra com aquilo que está plasmado no programa eleitoral de reforço da identidade, de reforço do apoio à criação por parte das entidades vimaranenses, e saber, por exemplo, o que é que o município, e eu não sei o que é que pensa, sobre o Rock no Rio Febras, que é um festival que cresceu muito rapidamente e atingiu uma dimensão e uma notoriedade que o lança para um patamar, esse sim, de identidade vimaranense, e saber se, paralelamente, da mesma forma que a senhora vereadora referiu que o Impacta financiou mais do que o Executivo anterior, se isso vai acontecer com o Rock no Rio Febras em 2026, 27, 28, 29 e todas as outras estruturas culturais em Guimarães, os vários festivais e a criação artística em Guimarães, se vai ter também um suporte semelhante àquele que o mesmo tem. Muito bem, essa era a mesma questão que eu tinha aqui colocada e escrita. Como é que o Manuel Ribeiro vê esta disparidade de investimento por parte da Câmara com este festival e os outros realizados por associações e entidades do Conselho? Nomeadamente alguns que o Bastos acabou de dizer. Bem, isso é um problema que estará sempre presente numa discussão deste tipo, não é? Quando se faz um investimento desta monta. Mas eu queria chamar a atenção que o Presidente da Câmara disse que este investimento
talvez tivesse um apoio, não o disse de forma perentória, a cerca de 50% do turismo de Portugal. Portanto, iam concorrer a esse apoio e parece-me que mesmo o Presidente do Turismo de Portugal já veio dizer que isto é muito bom para o Norte, é muito bom para Guimarães, que isto é um festival de importância nacional, mas também internacional. E eu acredito no Bastos, conhece este festival, parece que já teve intervenção, que realmente é um festival de valor. Certo. Agora, a pergunta que se tem de fazer é se realmente isto vai prejudicar a criação vimaranense, o apoio à produção cultural dos vimaranenses. Eu também chamo a atenção que a Sra. Vereadora teve preocupação em responder a essa questão e disse que os grupos vimaranenses também vão ser inseridos neste festival. E, portanto, também vão ser apoiados. Pelo menos foi o meu apontamento. Depois, é o problema do retorno. Realmente, Guimarães, o Presidente da Câmara, e eu acho que muito bem, está empenhado em que Guimarães tenha uma dimensão menos local, mais nacional e internacional. E parece que, eu acho que o Bastos também não está em desacordo com isto, que este festival contribui decisivamente para dar projeção a Guimarães. Agora, concluindo também, para é o problema da questão da ponderação, dos critérios, do retorno. Segundo as informações, eu também não estou habilitado para o contradizer, isto vai movimentar cerca de 70 mil pessoas, 74 mil, vão haver 18 mil dormidas em Guimarães, isto deve ser uma previsão, e que isto será um retorno grande para a hotelaria. Não vai haver garantidamente. É só fazer contas, é matemática. Bem, mas quantas camas tem Guimarães? Pois, Quantas camas tem Guimarães? não chega. Claro Não que não chega. chega. Não, Claro que não chega. As 18 mil dormidas deve ser ao longo dos 9 dias. Sim, eram durou o 2 mil festival, por dia. não Eram é? 2 2 mil por dia. Contando que na época alta mais ninguém viria a Guimarães. Ora, esta é a época alta. Este é o momento em que acontece. E há aqui questões mais relevantes, mas se o Alfredo depois me deixar, ainda lá irei. Peço Mas desculpa. primeiro Peço podemos desculpa, sim, avançar. sim. Podemos avançar. Mariana, tão bem. Não, estas questões que foram Numa levantadas. intervenção também peço Sim, breve. levantam Para dar um aqui minuto ainda ao Zé Bastos, só. algumas dúvidas. Sim, totalmente. Mas há aqui, a minha preocupação é que de todo que não fico preocupada que todos os fins de semana estejam ocupados e que haja realmente momentos culturais no nosso concelho, mas há realmente aqui uma época em que tudo vai acontecer, não é? Em que ainda está a acontecer. O Abril com Cantigas de Maio, depois já está a acontecer também os concertos do órgão histórico, depois vai acontecer a Feira Afonsina também e o Mimo, isto tudo em Catadupa, não é? E vai tudo por aí fora. Sendo que também não senti grande firmeza na Sra. Vereadora quando disse que a maior parte destes espetáculos, quase todos, não é? São no exterior, de valorização do património, de valorização cultural também e patrimonial, e que está à mercê da intempérie, não é? E por isso não sei se haverá aqui algumas soluções, até porque todos os espetáculos são gratuitos, ou todas o que vai acontecer. É um dos princípios deste festival. Exato, em todo, música, cinema, arte, educação, palestras, poesia, Só não vai todos quem não queira, eles Mariana. são Mariana. gratuitos, exatamente, e vai também quem não tem autocarro para ir, não é? E por isso há aqui outras questões que se podiam também vai levantar. haver. E depois vai haver, mas nunca há o suficiente. E depois esta questão Metro Obras não foi cá chamado. que se levantou agora, que é se Guimarães vai ter realmente esta capacidade de resposta para toda a logística que vai existir à volta deste mimo, não é? Ou destes vários palcos e destes vários espetáculos que se Muito vão bem. realizar em Guimarães, e se este Executivo tem isso em atenção, porque me parece que não tem. Zé Bastos, também no minuto então para Num minuto só para concluir. dizer que, no essencial, eu acho que a questão é política, assumindo aqui que há algumas questões que me parecem mal explicadas, e sem que isto ponha em causa o que quer que seja, mas eu recordo-me que o município anunciou que houve uma reorganização
das atividades neste período, nomeadamente com a alteração da data da Feira Afonsina, justificando que era melhor distribuir de uma forma mais equilibrada. Ora, parece que está aos olhos de todos, exceto quem não quiser ver, que a Feira Afonsina mudou de data porque tinha que viabilizar o Festival Mimo. E não há mal nenhum nisso se assim for. Tem que ser assumido como tal, não pode ser dizer, pensamos aqui numa estratégia e vamos fazer isto desta forma. Branca. E falta a Noite Branca, e falta a Noite Branca. E é sabido que os meses de junho, julho e agosto são o período alto da hotelaria e da restauração. E, portanto, a senhora vereadora Gabriela nos perguntou de que forma calcularam essa expectativa de retorno, que é sempre um cálculo, não há certezas. A resposta a isso é nada. Porque não há, porque sabemos que não tem um retorno desta dimensão, desta escala, porque não é possível ter. Não é possível ter. E é possível, para terminar, Alfredo, e essa para mim é a questão essencial, é perceber de que forma é que o Festival Mimo se enquadra na política cultural do município ou se é um festival para acontecer em 2026, porque o acordo é para 26, e em 27 pode acontecer noutra cidade qualquer, como até agora tem acontecido. Esteve em Amarante, do Amarante foi para o Porto, do Porto voltou a Amarante vem para Guimarães, de Guimarães vai ficar, ou é para continuar numa outra cidade qualquer? E qual é o contributo disto para uma estratégia cultural, para uma política cultural? Muito bem, ficam estas questões no ar. Vamos avançar para a parte final. Mariana Silva, um minuto final. Neste minuto final vou pedir alguma paciência também aos meus colegas, até porque acho que será uma questão importante a que eu trago hoje. Dia 14 vai haver no Teatro Jordão uma conferência sobre a sustentabilidade no desporto e que me parece ser importante também aqui no âmbito da Capital Verde incluirmos o desporto e as práticas desportivas naquilo que são também as práticas ambientais. Mas no painel 3 da parte da tarde vamos ter duas empresas, digamos assim, a falar sobre os projetos e boas práticas para o desenvolvimento sustentável, que eu penso que será também no âmbito do desporto. Sendo que uma delas é sobre apostas online. E parece-me pouco eficiente, para não lhe chamar outra coisa, que se convide esta empresa para falar numa conferência sobre sustentabilidade no desporto, quando existe até uma discussão, já existiu há alguns anos esta discussão e agora volta a existir no Parlamento, sobre estas questões das apostas online e das dificuldades que trazem para as famílias e sobretudo para os jovens. Há números, há aqui conclusões que são tiradas de que os jovens, como estão mais envolvidos nas práticas online, estão cada vez mais viciados, trazendo problemas patológicos e problemas financeiros e, por isso, associar o desporto, que por si só já está muito associado à publicidade e ao negócio da publicidade, associá-lo também numa conferência sobre a sustentabilidade baseada numa capital verde europeia, não me parece de todo o ideal. Até porque depois não podemos nos queixar, e eu já ouvi várias vezes, que é os horários dos jogos de futebol na televisão, porque estão na mão deles, não é? E por isso nós temos que perceber que há realmente uma prática ambiental que deve ser aplicada também ao desporto. Convidar uma plataforma online de apostas não me parece de todo correto para uma iniciativa, eu volto a dizer, a frisar, que é a sustentabilidade no desporto. Muito bem, Zé Bastos, espero que seja mais muito mais conciso. Sim, vou recuperar o excesso da Mariana. O minuto final relaciona-se com as eleições de Vitória, que estão agendadas. Tirou-me um minuto final. Nem de propósito. E aqui dá um sinal, enquanto sócio de Vitória, de alguma preocupação. Não é que isso seja mau por natureza, da quantidade de candidaturas que estão a aparecer, mas a avaliar por aquilo que tem acontecido em exercícios anteriores,
quantas mais listas houver, e a disputa é democrática e legítima, significa que há uma vencedora, e se houver 4, há 3 que vão passar o mandato a criticar o que está a ser feito, se houver 5, haverá 4 a criticar, pelo menos tem sido assim nos últimos tempos, e portanto aqui o minuto é para um voto de que assim não seja, e que a disputa aconteça, e que depois de acontecer a disputa, quem sair vencedor tenha o apoio crítico, naturalmente, mas um apoio construtivo, porque acima de tudo o que está em causa não é o presidente de Vitória ou a direção de Vitória, mas sim este clube que é o Vitória. Muito bem, eu penso que esse tema do Vitória será o próximo a ser debatido. Aqui vamos ter que apelar à Mariana para estudar o assunto. E para trazer a camisola. E para trazer a desafio a camisola. trazer a camisola de Vitória. A camisola já tenho, agora. Era um minuto final. Eu queria me congratular pelo facto de haver anúncios de muitas candidaturas aos órgãos sociais de Vitória. Por isso, aparentemente, é um sinal de vitalidade do clube numa altura muito difícil da sua história, pelas notícias que têm aparecido. E, portanto, eu não sei, realmente pode ter esta consequência que o Bastos elencou, que é os vencidos depois são a oposição. Eu acho que nas associações, e principalmente no clube de futebol, não pode haver oposições. Toda a gente tem que defender o emblema, não é? E beijar a camisola do lado esquerdo, junto ao emblema, estando à frente. Ou, não é? Qualquer adepto, qualquer simpatizante está sempre à frente do clube. E é isso que eu desejo para a Vitória. Que tenha vitalidade e que se reerga das cinzas que anunciam para aí. Muito bem, chegamos assim ao fim de mais uma edição do Guimarães em Debate, programa do Jornal de Guimarães, que pode ser visto nas diversas plataformas digitais desse mesmo jornal. Daqui a 15 dias estaremos cá para um novo programa.